Iniciamos já a nossa entrevista aqui da nossa cidade, tem muitos assuntos aqui para conversar com ele que é uma figura política aqui da nossa cidade, mas também é administrador, também tem a sua família já há muito tempo aqui em Itapetininga, gosta de conversar sobre a cidade, é o Vitor Oliveira, administrador aqui de Itapetininga. Vitor, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde a todos de casa, mais uma vez um prazer estarmos conversando aqui, Guto. Vitor, primeiro, eu gostaria que você já comentasse, um pouco a respeito das informações mais gerais dessa pandemia. Como você vê, o momento que nós estamos passando? É o momento mesmo do declínio, de começar a se estabilizar os números, de começar a enxergar uma luz no fim do túnel? Olha, Guto, eu gostaria de ser mais otimista nesse sentido, Até estou feliz porque ontem minha mãe tomou a primeira dose da vacina e finalmente chegou a vez dela. Falta meu pai ainda, Mas pelo menos uma boa notícia no meio de tanta notícia ruim aí, pelo menos para mim, Mas infelizmente, Guto, a gente se estabilizou num ponto muito alto, tanto de casos diários como de internações e de mortes, infelizmente. Então a gente está num platô extremamente alto, morrendo aí praticamente 2.000 pessoas por dia e 50, 60 mil pessoas sendo infectadas diariamente. Isso porque a gente ainda não faz testagem em massa, então esse número pode ser muito maior. E possivelmente se apontando para uma terceira onda lá para o final de junho ou começo de julho, que é o que os especialistas, até mesmo os mais pessimistas, têm previsto para o Brasil, aí, mesmo os institutos internacionais. Eu acho que nesse momento na nossa cidade de Itapetininga a gente está numa situação igual ou pior ao período que antecedeu esse último fechamento. Só comparar os últimos boletins, que inclusive estão lá no Instagram da TVI, a gente pode fazer uma busca aos boletins anteriores, e eu dei uma olhada lá, e a situação é pior. Hoje a gente tem mais de 1.000 pessoas esperando em casa, um número grande de pessoas internadas, tanto no hospital particular quanto no público, com números superiores ao que a gente tinha antes de fechar tudo. Então, infelizmente, se nenhuma atitude for tomada para controlar o vírus, possivelmente a gente vai ter que passar por esse período novamente. Muito bem, Vitor. Acho que é uma grande preocupação mesmo do pessoal. Nós sabemos o quanto, de certa forma, o comércio, as empresas têm sido castigadas nesse tempo, têm tido dificuldade para continuar a sua operação, para manter seu quadro de funcionários e tudo mais. No entanto, também, se vê aí que muitas vezes a população não tem correspondido da maneira correta para diminuir a disseminação desse vírus, para diminuir a infecção. Nós mantemos, na nossa cidade, aqui falando um pouco de Itapetininga, sempre mais de 1.000 pessoas em tratamento, ou seja, mais de 1.000 pessoas com infecção ativa. E isso, vai causando cada vez mais, vamos dizer assim, um acúmulo, vai chegando mais perto cada vez. Eu não sei se você sente dessa maneira, mas eu sinto, assim, que parece cada vez mais pessoas conhecidas, cada vez vai se aproximando mais do nosso ciclo de familiar e tudo mais. Não que quando está longe não tenha problema, mas parece que o problema vai chegando cada vez mais perto e os números não abaixam, E isso acaba refletindo, como você citou aqui, que foi até o número que eu estava acompanhando agora cedo, que nem nessa última semana, nós começamos a semana com menos de 400 casos, com menos de 400 casos de mortes aqui na cidade, E acabamos agora a semana aqui com quase 430 mortes registradas na cidade. Então é um número muito grande. Daqui a pouquinho nós vamos atualizar o pessoal, tudo, mas demonstra mesmo que nós estamos com dificuldade. E se o número continuar tão alto de infecções, é muito difícil, Porque existe ali a porcentagem de mortes, tudo. Se não abaixa a infecção, muito dificilmente vai se abaixar o número de mortes, Vitor? Porque a gente tem que lembrar que é exponencial, O que isso significa? É como se fosse o juros do banco, Se você não paga toda a fatura do cartão, no próximo mês ela vem com os juros, ela vem muito maior e ela vai virando uma bola de neve sem controle. Assim é com o coronavírus. Quanto mais gente infectada e quanto maior a taxa de infecção, vamos supor que ela esteja hoje em 1,4, quer dizer que tem pessoas, daqui a pouco vai, vezes 1,4, enfim, vai aumentando. E sempre vai ser maior, Infelizmente. E como a gente sabe que ela atinge pessoas com mais gravidade do que outras, então, mesmo que seja, vamos supor que seja 100 pessoas por semana, se 10 dessas pessoas precisarem de UTI, a gente é exatamente o número de leitos que a gente tem no total, e muitos desses leitos já estão sendo utilizados, então as pessoas acabam ficando sem leito
E aí a gente está sempre perdendo para o vírus, né? Eu tenho um amigo que está internado na UTI nesse momento, a gente já perdeu, né, pessoas queridas nesse período, e infelizmente a gente continua vendo Itapetininga, o Brasil, o estado de São Paulo sendo derrotado pelo vírus todos os dias, onde outros países já estão reabrindo, já estão, de certa forma, voltando a uma normalidade, e a gente está aqui próximo a reviver tudo que a gente já viveu uma, duas vezes, e assim, parece que nunca vai passar. Muito bem, Vitor. E nós temos alguns recados do pessoal já participando aqui com a gente, né? Pessoal mandando seu boa tarde, manda aqui o pessoal que está acompanhando, a Fernanda Silva, a Madalena Bassi, também mando o boa tarde aqui ao Pedro Queiroz TG, que ele manda aqui, bom dia a todos, abraço do Pedro Queiroz, grande abraço, Pedro, obrigado pela participação. Também o Tony Guardinha mandou aqui pra gente, boa tarde a todos da TV, muito obrigado, Tony, pelo comentário aqui, pela participação. Manda aí comentários, perguntas, o que você está achando de tudo isso, aí participe com a gente do programa de hoje. E Vitor, eu vou trazer aqui junto, né, com essa pergunta alguns dados que foi publicado agora pelo jornal Correio de Itapetininga, né, a respeito da fase de transição, né. Então foi anunciado nessa última quarta-feira pelo governador João Dória que nós continuamos na fase de transição, mas é uma nova fase de transição. Acho que ele abandonou de vez aquela questão das cores lá, né, e cada vez é um jeito novo de uma fase de transição. No entanto, as informações acho que principais para as pessoas eu vou trazer aqui, né. Então, até o dia 31 desse mês, até o dia 31 de maio, vigora essa nova fase de transição, onde estabelecimentos comerciais, galerias, shopping, eles podem funcionar das 6 da manhã até as 9 da noite. Antes era até as 8, agora passa até as 9. O mesmo expediente pode ser seguido por restaurantes, salões de beleza, barbearias, academias, clubes, espaços culturais. E a partir do dia 1º de junho, o horário permitido será até as 10 da noite. Então isso já foi anunciado que terá também essa extensão de horário. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos liberados é limitada a 40% a partir do dia 24. A partir do mês que vem, a partir de 1º de junho, vamos para 60%. Continuam liberadas também as celebrações individuais, coletivas nas igrejas, templos e também seguindo todos os rigorosos protocolos de higiene e distanciamento social. A respeito do toque de recolher, ele continua vigente em todas as cidades do estado de São Paulo, das 9 da noite até às 5 da manhã, assim também como a recomendação aí do teletrabalho. A partir do dia 1º, fica das 10 da manhã, das 10 da noite até às 5 da manhã. Esses foram, então, as mudanças que teve aí nesse anúncio, né, Vitor? Como que você vê isso, né? Nós, de certa forma, se coloca ali, né, principalmente por parte do estado de São Paulo, que o número de internações nas UTIs, ele tem diminuído. No entanto, ao olhar para a nossa região aqui, nós vemos sempre, parece que está tudo meio cheio, né? Como que você vê? É importante nesse momento agir dessa forma? Seria melhor pensar uma outra forma aqui para o estado de São Paulo? Então, um pouco do problema é do desbalanceamento aí da oferta de vagas de hospital, né? Que a nossa região já sofria, né? Talvez a gente seja a única região no estado de São Paulo que não tem um hospital regional de fato, né? Para a nossa região de Itapetininga até Itararé, etc. E as outras cidades têm. A gente vê que na grande São Paulo existe um grande número de ofertas de vagas, tem hospitais que já estão com a capacidade lotada, mas tem outros que têm vagas. A gente viu aí nos últimos boletins que vieram que a maior parte das pessoas que vieram a falecer chegaram a passar pelo hospital regional, mas foram transferidas para outros hospitais, né? Eu não tenho muito contato para onde estão sendo levadas as pessoas, mas certamente a gente deve estar levando para várias cidades aqui próximas nossas, para onde surge uma vaga, porque todos os boletins a gente vê que as UTIs estão com 100%, o hospital particular está com 120%, então assim, não tem onde colocar as pessoas, infelizmente. Vocês registraram pessoas que acabaram falecendo sem conseguir, né, um local. Então, o ideal, Guto, porque se joga tudo nas costas das pessoas, dos comerciantes, etc., do fechamento, etc., mas a gente sabe que os países que conseguiram controlar o vírus, conseguiram fazendo testagem em massa, fazendo o rastreamento do vírus, ou seja, contatando as pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada. A gente sabe que as recomendações também mudaram, né? Porque lá no começo da pandemia se tinha uma impressão de que o coronavírus era transmitido através dos objetos, enfim, através do contato de mão. E hoje já se sabe que a transmissão se dá pelo ar.
Então a gente deve evitar locais fechados, que não tem circulação de ar, aquela questão do termômetro na porta, que lá é uma questão extremamente psicológica. O coronavírus ele não dá febres prolongadas, então você pode não estar apresentando febre, e mesmo que apresente também, muitas vezes é medida da forma errada, a temperatura, né? E o álcool gel, que continua sendo importante para qualquer tipo de doença, mas as melhores ferramentas hoje é uma máscara que proteja muito bem e locais com ampla ventilação. Então, evitar local fechado e utilizar uma boa máscara. Se não tem dinheiro para comprar a máscara N95, que é a recomendada, se utilize de 2 máscaras, enfim, porque hoje essas são as 2 melhores maneiras de se evitar pegar o vírus e também de transmiti-lo, caso você seja infectado. Muito bem, Vitor. E continuamos falando aqui, trazendo mais comentários do pessoal aqui. O Ricardo Irata, ele faz 2 perguntas aqui. Uma é que seria a respeito, né? Ele coloca aqui: boa tarde, Vitor. O que o governo está fazendo para não deixar a nova variante mais agressiva do coronavírus da Índia entrar no território brasileiro? E depois ele pergunta também, se você puder comentar, Vitor, a respeito da volta às aulas presenciais. Ele fala: seria o momento agora dessa volta às aulas? Primeiro que, infelizmente, o vírus já entrou, né? A gente já tem, acho que, 6 casos confirmados, se não me engano, eu não sei se são todos no estado, lá no Maranhão, né? Mas já temos 6 casos. E como a gente não testa do jeito que deveria, enfim, não está fazendo rastreamento, pode ser que tenham mais casos já e a gente ainda não saiba. A gente passou por esse último surto que teve aqui no estado de São Paulo, e só quando praticamente já tinha passado o surto é que foi descoberto na nossa região aqui as novas cepas, inclusive possivelmente com a ligação com as variantes lá da Inglaterra, né, do Reino Unido e da África do Sul. É mais transmissível. A gente também teve contato com a cepa lá de Manaus, e essa da Índia, que é assustadora pelo número de contaminados que a gente via diariamente na Índia. E infelizmente, eu não vi um controle maior nesse sentido. Talvez agora com esse caso confirmado, espero que as autoridades tomem alguma atitude de fechamento de fronteiras, que já tá fechado, mas de controle e de colocar em quarentena as pessoas que estão vindo da Índia, ficar aí pelo menos 7, 10 dias num hotel aí, até poder ter contato, fazer testes, etc. Porque ela é muito mais transmissível, mesmo que ela não seja mais mortal, mas quanto mais ela infecta as pessoas, mais ela vai matar, porque tem uma porcentagem das pessoas que pegaram o coronavírus, infelizmente, irão falecer por N motivos. Então, se a gente não controlar isso, a gente acaba sendo um celeiro para novas cepas, porque a gente não tem um controle, então o vírus vai se disseminando rapidamente e ele consegue evoluir e ir se melhorando e se adaptando. E até mesmo agora com as pessoas vacinadas, a gente pode acabar, enquanto o vírus acabar se modificando aí, encontrando uma maneira de vencer as vacinas. Então a gente corre esse risco. A gente sabe que ele não vai ficar mais mortal, etc., nesse curto prazo, mas a gente corre o risco de aumentar as infecções e de criar uma nova cepa que seja resistente às novas vacinas que a gente está aplicando aqui no Brasil. Muito bem, Vitor. E também sobre as aulas Isso, sobre as aulas, então, porque é uma grande discussão também, né, no governo, aqui no estado de São Paulo, foi colocado aí pelo governador João Dória, e também aqui na cidade, né, chegou ali em certo momento que a prefeitura achou que era o momento correto, então, de voltar essas aulas, de manter certos protocolos. É claro que, por enquanto, acredito que ainda não seja obrigatório, né, cabe aos pais escolher ou não, continuam as aulas online, as aulas remotas, tudo, mas como que você vê essa volta aí? Olha, eu acho que se é para voltar, se entenderam assim que voltar, ser primeiro vacinação em massa nos professores, que são os mais expostos, porque os alunos conseguem fazer o revezamento, nem todos vão, alguns vão dias, outros, enfim, mas o professor, ele está lá todos os dias. Uhum. Então, vacinar os professores o mais rapidamente possível. E a segunda coisa é que, então, já que a gente vai voltar, tem que fazer um sistema de testagem a cada 15 dias, 20 dias, enfim, está testando as pessoas, porque quanto mais você testa, mais você tem possibilidade de identificar a pessoa infectada e isolar essa pessoa para que ela não contamine as outras pessoas. Como eu falei da questão da ventilação, uma sala de aula fechada é um local ótimo se uma pessoa estiver infectada para transmitir para outras pessoas. Então, acho que é premeditada a volta às aulas quando não se tem essas condições de testar as pessoas e dos professores
vacinados. Então, são duas situações que não foram colocadas na balança, mas eu sei que existe uma pressão muito grande aí por parte do ensino privado, e que sofre com a falta das aulas, os pais tiram o filho, param de pagar mensalidade, enfim. Então certamente a maior pressão está por parte da iniciativa privada e da indústria que se alimenta também do ensino público, né? Tem uma série de empresas aí, quem fabrica merenda, quem vende as apostilas, quem, enfim, faz o transporte, também tem toda essa pressão para que a coisa volte e aí, enfim, coloca vidas em risco para não deixar matar o CNPJ, que a gente sabe também que é uma grande bobagem. Lá no começo se falava da Suécia, e a Suécia foi um dos piores países na Europa em número de mortes e contaminados, e também foi um dos países que mais teve seu PIB afetado, mesmo com a economia aberta, entre aspas, durante todo esse período. Então, aquela história de ou salva CNPJ ou salva CPF. Na verdade, se você não salvar o CPF, o CNPJ também vão pro beleléu junto. Muito bem, Vitor. E também falando um pouquinho, Vitor, a respeito da questão, né, justamente da questão social. Sei que você tem uma ligação com isso, sempre esteve envolvido com a questão social, os projetos e tudo. E como que você vê a situação agora, Vitor? Principalmente pós-pandemia, assim que se for possível ir retornando aí de maneira saudável, né? Esse ato, esse momento onde foi, de certa forma, paralisado muitos desses projetos. Também o impacto próprio da questão econômica nas famílias vai trazer para os projetos sociais uma importância ainda maior, um desafio ainda maior de dar aí um auxílio para a população? Infelizmente, quando o Estado se ausenta, e aí eu coloco as três partes, a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal, que tem o auxílio emergencial, mas é um valor que hoje não enche uma cestinha de supermercado, né, com R$150, você não compra quase nada, enfim. Então a gente vai demandar da sociedade civil se organizar para segurar a barra de muitas famílias aí. Eu tenho recebido diariamente mensagens de pessoas pedindo itens básicos, como leite, como gás, enfim, uma situação assim bem complicada, e a gente não consegue ajudar todo mundo. Então é uma situação que a gente vai ter que ficar muito atento. O ideal era que a prefeitura também tivesse uma política para atender essas pessoas, porque tudo está subindo, está tudo extremamente muito caro, dá vontade de chorar quando você vai no supermercado e vê os preços. E eu tenho uma situação de vida que eu vou no mercado e não fico preocupado se eu vou chegar no caixa e eu não vou ter o dinheiro para pagar. Geralmente não vou ter esse problema, não no caixa do mercado, talvez na hora de pagar o boleto do cartão depois. Uhum. Mas eu fico imaginando as pessoas que vão com o dinheiro contado do supermercado e que tem que ir tirando as coisas do carrinho. Eu acho que nem carrinho não dá para usar mais, é na cestinha. Corta a carne, corta em tudo, porque está ficando cada vez mais absurdo de se alimentar, que é o básico, e não tem uma política nem de controle dos preços. Não estou falando para congelar preço, mas tem um plano safra para garantir o mínimo da mesa do brasileiro, que é o arroz, que é o feijão, que é o ovo, que é a carne, que são os legumes. Não existe uma política clara nesse sentido. A gente exporta soja pra caramba, mas o óleo de soja disparou. A gente exporta arroz também, mas o arroz está R$30, R$40, chegou a custar em algumas cidades. Combustível que disparou, enfim, não tem controle nenhum. Botijão de gás, que cada vez que a gente vai trocar, a gente é surpreendido pelo preço. Isso que a gente está numa cidade que, de certa forma, ainda não vive os preços das capitais, que estão nos valores muito mais absurdos. Mas a gente também tem um salário menor comparado a essas regiões. Então, a população está sofrendo muito. E eu espero muito, assim, por parte do poder público, que também existam políticas nesse sentido, porque eu tenho visto, a população está se mobilizando. Todo dia tem alguém arrecadando cesta básica, fazendo algum jeito de suprir a fome de muitas pessoas aí, mas a gente não dá conta, né? Muito bem, Vitor. Acho que é um dos grandes pontos mesmo. E antes de passar aqui para assuntos mais a níveis Brasil, tudo que eu queria que você comentasse, eu sei que você gosta muito de acompanhar tudo isso.
Ainda um assunto aqui da nossa cidade, né? Porque neste sábado, né, terá o lançamento, então ele foi publicado pelo Correio de Itapetininga, que foi às bancas hoje, o lançamento do documentário sobre o Rio Itapetininga. Ele será lançado nesse sábado. É um programa aí que ele estreará então no Dia Internacional da Biodiversidade e vai trazer justamente um olhar sobre o nosso rio. O nome, né, desse filme desse documentário se chama Rio Itapetininga e seu significado cultural. É uma realização do coletivo Aliança Socioambiental, o ASA, aqui de Itapetininga, e essa estreia está marcada então para esse sábado. É muito importante que todo mundo tenha um pouco mais de consciência a respeito do nosso rio, né? Eu já tive a chance aqui de entrevistar, são grandes amigos aqui da TV, um deles é o Maurício Herman também, que é um dos idealizadores desse projeto. E conta pra gente, Vitor, a respeito disso, né? Como que você vê a importância de se ter um documentário, de se ter um registro, de trazer as histórias, de trazer aquilo que acontece no nosso rio para de certa forma, para um veículo, né? Ou seja, de uma forma aí mais condensada, que possa ter mais acesso às pessoas? É muito interessante, Guto, porque o Rio Itapetininga, né, ele tem uma história muito rica, assim, em todos os sentidos, em biodiversidade, em história mesmo. A cidade surge a nossa cidade surge na margem dele, né? Ele é o rio que leva água para toda a nossa cidade. Então, assim, conhecer, saber mais sobre ele, ajuda também na conscientização das pessoas em respeitar o rio, em não poluir, em também cobrar as autoridades para que não deixe ele morrer, porque a gente vai viver agora um período grande de estiagem e a gente vai ver aí, vai conviver com notícias extremamente negativas sobre o rio. A gente vai ver que vai baixar, ele vai ficar mais baixo, enfim. Então, todas aquelas notícias que a gente... Só que, pelo que eu tenho lido aí, parece que esse ano a estiagem vai ser um pouco maior do que as últimas. A gente tem um problema lá com as usinas hidrelétricas que estão antes de Itapetininga e que essas barragens ajudam a diminuir a fluidez do rio. Então, acho que eu não tive acesso ao documentário ainda, eu acho que vou acompanhar igual a todo mundo, mas certamente isso também será abordado. Então, tudo isso é extremamente importante e necessário, que a informação, acho que é a nossa maior ferramenta para a gente lidar com o dia a dia. Então, eu quero parabenizar todos que participaram da construção desse documentário. Eu estou muito curioso, eu tenho acompanhado pelo Instagram algumas publicações. Então, eu não sei se vou assistir hoje, mas eu vou certamente assistir, porque eu quero entender mais do Rio. Eu entendo muito pouco. O pouco que eu aprendi foi com o Vinícius, pelo que eu vi, ele deu algumas entrevistas e acho que deve ter colaborado com o documentário, que é uma pessoa que entende muito do Rio. O Maurício, que eu sei também que é um apaixonado aí pela natureza e certamente deve ter colocado o olhar dele de jornalista nesse documentário, que é muito importante. Então, estou bem curioso pro resultado desse documentário. Muito legal, Vitor, e até trazendo para as pessoas, né, que o documentário ele ficará disponível virtualmente, né, para os participantes. É claro, eles não vão fazer um lançamento, eles não vão soltar ainda esse documentário, ele vai ficar depois disponível, mas agora eles querem fazer só uma pré-estreia, porque eles estão inscrevendo esse documentário em alguns festivais, exige-se, né, que ele não tenha sido lançado ainda, então vai ter só uma pré-estreia, mas o pessoal ele pode acompanhar virtualmente. Então, para alguns participantes, para isso, então você precisa se inscrever. Então você pode assistir esse documentário se inscrevendo até o meio-dia de amanhã, até o meio-dia do dia 22, através de um link disponível no site. Então você procura nas redes sociais de Coletivo Aliança Socioambiental aqui de Itapetininga, e lá eles vão te direcionar então para você se inscrever e conseguir assistir ao vivo essa transmissão aí, dessa pré-estreia desse grande filme, né, sobre o Rio Itapetininga, esse documentário que vai ser muito legal, que vai trazer muita informação. Eu tenho certeza que muitos itapetininganos desconhecem a riqueza que é o nosso rio Itapetininga. E, Vitor, passando já para outros assuntos a nível Brasil, acho que a grande conversa hoje a nível Brasil, que vem de conta também essa questão da pandemia, é a CPI do Covid. Vitor, você tem acompanhado os depoimentos, aquilo que tem acontecido lá, até agora, o que você tira aí, assim, das informações que foram apuradas por essa CPI? Guto, eu só não consigo assistir ao vivo, né, porque é bem no horário do meu trabalho aqui, mas eu tenho tentado acompanhar, muito longo, enfim. Depois eu tenho tentado acompanhar nos noticiários e também alguns vídeos que são postados nas redes sociais, então a gente vai ficando por dentro das coisas que estão acontecendo. Eu acho que não tem assim nenhuma grande novidade, né? Tudo que
tem sido falado e que tem sido colocado a público na verdade já era público, né? A gente já sabia da questão da Pfizer, que procurou o governo, aí agora, hoje veio a notícia, foram mais de 10 e-mails não respondidos em setembro, né, se não me engano, agosto, e enfim, o contrato só foi assinado agora nesse ano. Então, tudo que está acontecendo, e a Pfizer tinha o desejo de fazer do Brasil uma vitrine em relação à vacinação, né, porque como o Brasil tem um grande número de pessoas infectadas, se eles aplicassem as vacinas dos brasileiros e desse certo, isso serviria para mostrar para o resto do mundo que a vacina funciona, e a Pfizer tinha esse desejo, e é aquilo, né, se o Brasil tivesse comprado também naquele período, estaria pagando mais barato do que está pagando hoje, e certamente a gente já teria aí 20, 30 milhões de pessoas a mais vacinadas, o vírus muito mais controlado, em uma situação muito mais segura a gente estaria vivendo, talvez a economia já com índices melhores. Então tudo que está acontecendo de errado é culpa de quem não comprou a vacina, né? Que é do negacionista Jair Bolsonaro. Então tudo, se as escolas não estão funcionando, é culpa de quem não comprou a vacina, se o comércio está fechando, é culpa de quem não comprou a vacina, se as pessoas estão morrendo, é culpa de quem não comprou a vacina. Infelizmente a gente tem vivido esse período grave que nós estamos vivendo com o pior presidente que a gente poderia ter nesse momento. Acho que esses votos, eu respeito todo mundo que votou, mas saiu muito caro. Eu não quero dizer que eu votei melhor nem nada, mas um presidente que o tempo todo falava sobre morte, sobre armas, nesse momento que a gente precisa salvar vidas, certamente seria a melhor pessoa para a gente votar. Muito bem, né, Vitor? E você acredita que isso está sendo apurado ali tudo, ele vai ter força para talvez, vamos dizer assim, ter algum desenrolar político, às vezes comprometer algum ministro ou comprometer até mesmo o presidente? Essa é uma questão que eu acho que essa CPI ela serve para sangrar todo mundo ali, o presidente, o seu governo, enfraquecê-lo diante da opinião pública, mas com tudo que já aconteceu, nós já temos aí crimes e motivos para a retirada do presidente já hoje, mas ontem. Mas, infelizmente, a gente vai vivendo esse banho-maria aí, porque também a classe política, o poder financeiro, parece que tem interesse também de manter o governo Bolsonaro até 2022, para depois eles fazerem uma composição aí e elegerem um outro. E aí, certamente, depois da eleição de 2022, quando o Bolsonaro deixar poder, ele está preso, vai ser julgado nos tribunais internacionais e tudo mais. Enfim, ele e toda a família dele vai ser jogado na lata do lixo da história. Esse Pazuello também, que, enfim, é um general que não honra o país que paga o seu salário. Então, toda essa corja que hoje está aí dos negacionistas e tal, que contribuíram para essa matança que está ocorrendo no Brasil aí, já são quase 500 mil de pessoas mortas, as pessoas vão pagar por seus crimes, certamente, mas infelizmente vai demorar. A gente deveria ter uma urgência maior nisso, porque as pessoas estão morrendo e mais pessoas vão morrer por culpa desses negacionistas. Muito bem, mas Vitor, você não acredita que acho que é uma das críticas que eu ouço bastante, a escolha do relator, né, o senador Renan Calheiros, um senador que de certa forma já tem uma certa fama instituída já para as pessoas, ele é réu de diversos processos, tudo no STF, tudo não acabou de certa forma enfraquecendo, você já vê ele tentando ganhar um capital político em cima dessa CPI, acaba tirando um pouco do crédito de tudo isso? É difícil até de escolher um senador melhor lá, né? São 81 senadores, com 8 anos de mandato, enfim, que eu nem entendo o porquê da existência do Senado, para falar a verdade. Aliás, eu sei qual é o papel dele lá, mas, enfim, ele é quem tem mais poder, na verdade, né? Porque o Senado ele tem o poder de vetar as escolhas do presidente para o Supremo, ele tem o poder de vetar as escolhas do presidente para uma série de cargos aí, no Itamaraty, enfim. É quem pode também fazer o impeachment do presidente, mesmo que a Câmara aprove, o Senado pode derrubar. Então, quem tem mais poder, né, dentre todos os poderes que a gente tem, está o Senado. É mais poder que o STF, é mais poder que o presidente, é mais poder que a Câmara, é mais poder que os governadores, etc. E aí o Renan Calheiros talvez seja um dos maiores articuladores ali no Senado. Uhum. Então, certamente, só existe CPI porque ele conseguiu articular e deve ter tramado também para ocupar esse cargo que ele ocupa hoje. Então, assim,
não existe bonzinho naquele local. E como eu falei, eles poderiam tomar uma atitude mais séria e mais rápida em relação ao Bolsonaro, mas eles preferem construir esse teatro, esse carnaval aí enquanto um monte de pessoas estão morrendo. Esse é o fato, né? Se dessa CPI acontecer algo, o Renan Calheiros, ele de alguma maneira, ele contribuiu para a caída, mas ele também contribuiu para a chegada do Bolsonaro. Lá no começo, se a gente lembrar, houve uma conversa para o Renan ser presidente do Senado. Se o Bolsonaro talvez tivesse aceitado e tivesse ajudado nessa articulação, talvez hoje essa CPI também não existisse. Então, são escolhas políticas e a gente está na mão dessa bandalheira toda aí. Muito bem, e Vitor, eu sei que você, né, já em outras conversas aqui, você, por mais que tenha uma orientação, vamos dizer assim, mais à esquerda, tudo, tem a sua militância, sua ligação com o PSOL, né? Mas também você criticou por diversas vezes aqui o governo do PT, você fazia críticas também à pessoa, vamos dizer assim, do presidente Lula, do ex-presidente Lula e tudo. Como que você vê essa reentrada dele no espectro político, né? Que de certa forma todo mundo diz aí que acabou com a terceira via, que acabou com um nome de centro, que polarizou de novo entre Bolsonaro e Lula, né? Você vê que talvez as eleições de 2022 elas sejam justamente isso mesmo, a repetição daquilo que nós vimos, ou seja, direita contra a esquerda, sem ter muito, vamos dizer assim, um meio de campo entre os dois? Possivelmente vai acabar ocorrendo isso. Nós vamos ter vários candidatos aí, mas o bolsonarismo se alimenta do antipetismo e a maior força para se alimentar do antibolsonarismo certamente será o PT e na figura do Lula, que é maior que a figura do PT, inclusive. Talvez o PT tenha maior rejeição do que o Lula tem. Então ele vai acabar certamente polarizando, já está polarizando, e vai acabar aglutinando aí forças que, inclusive, não votariam no Lula numa situação com outro candidato. Mas acho que tudo isso se deve a um processo mal conduzido lá atrás, no impeachment. Se a gente tivesse deixado ocorrer tudo da melhor maneira, da maneira mais correta, que seria deixar a Dilma terminar o mandato dela, ou encontrar um crime de verdade, a gente talvez tivesse vivido uma outra eleição em 2018, uma outra situação, e a gente talvez, para as pessoas que não gostam do PT, né, que odiavam o PT, talvez tivessem se esperado 2018, talvez hoje o PT seria um partido muito mais fraco, mas desde o impeachment para cá, houve uma mudança na visão de muitas pessoas em relação ao que foi o governo do PT, porque desde então foi só tragédia, né? Então, hoje os níveis comparativos é de dar pena, qualquer comparativo. Pega a cotação do dólar, pega a questão da inflação, a questão da poder de compra do salário mínimo, dos aumentos reais do salário mínimo. Então, tudo isso jogou lenha na fogueira do PT, deixou o PT mais forte e, sobretudo, o Lula. Então, vão jogar tudo que teve de negativo nas costas da Dilma e vão repintar o Lula aí como um salvador, e a tendência é que ele vença, porque os índices econômicos vão piorar muito, infelizmente. Então o governo Bolsonaro só tende a ficar ainda com menos força entre o eleitorado, inclusive dele, né? Ele vai ficar com a base mais coesa dele, que é um pessoal também negacionista, mas muita gente vai acabar votando no Lula para derrotar o Bolsonaro. Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil no sentido de briga, etc. Mas a tendência é essa. Muito bem. Vitor, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Se tiver mais alguma informação, mais alguma notícia que você queira comentar aqui, pode ficar à vontade, mas desde já, muito obrigado aqui por essa participação, por trazer aqui o seu olhar sobre diversos assuntos aqui da nossa cidade, do nosso país. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos conversar aqui, agradecer. Eu não estou lendo os comentários da internet, mas certamente deve ter gente muito brava comigo pelo que eu falei, mas são fatos, né? Não dá para a gente ficar se apoiando na mentira. E, enfim, desejar aí muita força para todo mundo que está passando por esse período de infecção do coronavírus, para quem aí, como eu, tem a fé, que ore para essas pessoas, porque, infelizmente, é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento, que é não sair por aí infectando as pessoas e orar pelas pessoas que estão infectadas aí, para que elas sejam curadas e que elas possam estar de volta para suas famílias aí, e que a gente possa passar por isso o mais rápido
possível, que todo mundo consiga receber a vacina aí para a gente ficar livre desse coronavírus. Valeu, Guto, valeu a todos da TV e abração, até a próxima. Muito obrigado, Vitor. E na verdade não teve, viu? Tá tudo tranquilo aqui o pessoal. Acho que estão sossegados hoje é sexta-feira, tudo. Não estão querendo brigar muito aqui não. Mas muito obrigado pela participação